Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, o Senhor foi o socorro para milhões de pessoas no passado e agora no presente. O Senhor é o único socorro, o único capaz de arrancar esse abatimento na alma, essa pessoa que está abatida, abatido, desanimado, confuso, por causa da traição, por causa da perda que sofreu de um ente querido, de um familiar, de um amigo muito próximo. Esta pessoa que está perturbada no seu íntimo, porque foi diagnosticada uma doença incurável. Esta pessoa está sentindo a dor, uma das piores dores, a dor da traição. O próprio irmão, filho, a esposa, alguém muito próximo o traiu, alguém que ele ajudou, que ele confiou. Mas agora ele desabafa, ela fala contigo, ele entrega a ti esse abatimento da sua alma, essa perturbação no seu íntimo. Fale, meu amigo, é importante que você fale. Não importa se as pessoas ao seu redor estão caçoando, rindo, estão zombando de mim ou de você. Nós estamos falando com o Criador. Concentre-se aí agora na sua oração. E se você tiver que chorar, clamar, faça-o aí agora. Seja ou esteja você desenganado, endividado, viciado, depressivo, esteja você no hospital, no presídio, no carro, em casa, não importa o lugar, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, Deus vivo que prometeu fazer a diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, entre o justo e o ímpio, que não está nem aí para ti, nem para a tua palavra. Mas esta pessoa agora decide se voltar para ti, porque ela quer colocar a esperança em ti, sua confiança em ti e te louvar com uma vida transformada, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, e dizer: o Senhor, diga, meu amigo, Jesus é o meu Salvador. Seja livre dessa opressão, perturbação, dor, vício, espírito da morte, sai! E o espírito da vida entra e você se levanta, receba força para lutar, pois a paz de Deus enche a sua alma, pois Ele perdoa os seus pecados. Levante o copo com água, pois como símbolo do Espírito de Deus eu declaro esta água consagrada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, tenha uma experiência aí agora pessoal com Deus e receba paz na sua alma, mas também força, saúde no seu corpo. Participemos. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter marcado o encontro com esta pessoa, pois o Senhor jamais deixou de crer nela e jamais deixará. Abençoe aos proclamadores do telhado, que fazem possível este programa ir ao ar e ajudar aos aflitos, aos desorientados, aos desesperados, em todo o Brasil, em todo o mundo. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare de se enganar achando que você já fez de tudo para voltar ao primeiro amor. Você conhece a Bíblia Sagrada, você frequenta a uma igreja, você tem uma religião, mas você ainda não abandonou costumes, tradições, amizades indevidas, sabe? Costumes que lhe induz à prática de coisas do passado, de coisas erradas. Lembra-te, disse o Senhor Jesus no livro do Apocalipse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Meu amigo, Deus está dando para você a oportunidade, nesses últimos dias do ano de 2021, voltar à prática do primeiro amor. Você que tem estado afastado, você que está frio, confuso, Deus, Ele vai falar com você por meio dos casos verídicos que vamos exibir no programa de hoje, Encontro com o Espírito Santo, porque Ele quer que você seja possuído por Ele. Já neste domingo, quando estaremos, inclusive, servindo a Santa Ceia da diferença, para aqueles que querem realmente fazer a diferença, para glorificar a Deus, servir a Deus, como diz as Escrituras Sagradas, em novidade de vida, com uma vida completamente diferente desta que você está vivendo. Cheguei a ficar com uma dívida de 65 mil reais e foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida, não tinha nem salário, era um escravo. Meu nome é Edilson, tenho 48 anos e a minha vida está prosperando. Cheguei em São Paulo em 1989. Eu vim de uma infância muito sofrida. Os meus pais eram lavrador, trabalhavam na roça, de uma família muito pobre, que não tinha condições de dar uma vida melhor. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo aos 17 anos, que eu comecei a trabalhar num restaurante, trabalhei durante uns 3 anos, e foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida, não tinha nem salário, era um escravo. Foi quando eu conheci um patrão ao lado do restaurante e ele fez uma proposta para mim. Aí ele me contratou, aí trabalhei num período de 10 anos, mas só que a minha vida não andava. Só trabalhava, o dinheiro só dava para comer, era como se fosse um salário mínimo hoje. Imagine o que é que dá para fazer com um salário mínimo hoje, creio que 600 reais, o que é que sobra? Praticamente nada. Era uma tamanha dificuldade que eu passava, que eu cheguei a ficar com uma dívida de 65 mil reais. Só que eu não aceitava essa situação. Foi quando eu conheci a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, eu descobri o porquê que a minha vida não andava. Porque eu tinha que pôr o Senhor Jesus em primeiro. Ele é o primeiro em tudo. Através de um homem de Deus ter falado para mim que o segredo era a obediência, é você ser dizimista, honrar o nosso Pai. Quando eu passei a honrar, eu vi a diferença na minha vida. E depois que eu coloquei o Senhor Jesus em primeiro, o Senhor Jesus me deu a direção, me deu a visão das coisas. Hoje eu abri a minha loja e a minha vida está prosperando. A cada dia eu vejo a presença do Senhor Jesus na minha loja, na minha casa, na minha família. Graças à minha fidelidade, paguei todo esse cheque e hoje eu consegui a minha casa, que há 18 anos eu vinha lutando e não consegui uma casa. Além da minha casa, tenho o meu carro,
e uma loja abençoada. Uma loja numa avenida, um local bem localizado, e está sendo uma benção, porque eu sou fiel ao meu pai. O Edilson, ele não aceitava aquela vida de fracassos. Ele que estava endividado, com mais de 65 mil reais em dívida. Ele que vivia mal, viveu uma vida de muita dificuldade quando criança, adolescente e já na vida adulta, trabalhava em um restaurante em troca apenas da comida. Não tinha nem salário. Esse homem tentava prosperar, mas ele não conseguia. Por quê? Porque faltava disposição? Não. Faltava coragem? Também não. O que faltava nele? O Espírito de Deus. O Edilson, quando entendeu a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, que era guiá-lo, protegê-lo, inspirá-lo, dando ideias para que ele então prosperasse, ele então fez o voto de Betel. O voto de Betel, meu amigo, é para você que diz, bicho, eu estou cansado dessa vida. Eu estou já cansado de mim mesmo, cansado dessa situação de vergonha, humilhação e dor. O que está faltando? Você priorizar Deus. No dia em que você coloque Deus em primeiro lugar, com atitudes, com escolhas certas, com a atitude de honrá-lo em primeiro lugar, o Espírito de Deus vai lhe possuir. Eu sei porque você não consegue vencer a injustiça. Porque você não pratica a justiça da palavra de Deus. Quando a gente começa a praticar a justiça da palavra de Deus, então todas as injustiças que a gente sofra nesta vida, a gente vence. Deus passa a julgar as nossas causas e Ele nos garante a justiça, a vitória sobre todos os problemas que você e eu venhamos a enfrentar. Daí a importância do Espírito Santo. O Espírito de Deus é justamente o Espírito da palavra de Deus, que faz justiça, faz a diferença entre o que não serve a Deus e o que serve a Deus. Você quer também ver uma diferença na sua vida? Responda, por favor. Então, pratique a justiça da palavra de Deus. Honre a Deus em primeiro lugar e Ele vai fazer justiça na sua vida. A Bíblia hoje é o livro mais atual que existe. Para mim é um livro religioso. Já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato. Para mim a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu não acredito em Deus. A sabedoria e o entendimento. De não julgar o próximo. Muita gente que não sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu conteúdo. Acreditam que aquilo que está escrito realmente. Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Quanto impressionante é isso! É fantástico. Pense, não sei nada sobre a Bíblia, não sei nada sobre os pergaminhos e estou aqui com as minhas cabras e ovelhas. Eu não posso ir diretamente dentro da caverna para ver se a cabra está lá. Então, o que estou fazendo? Eu jogo uma pedra dentro da caverna. Você pode fazer isso. Você atira a pedra dentro porque a caverna está um pouco acima do penhasco. E o que ele ouviu? O jarro quebrando. E aí ele disse, oh, o jarro está quebrado. O que está acontecendo? Então ele escala as pedras e entra na caverna. Quando ele achou os pergaminhos, ele levou os pergaminhos com ele e foi embora. Ele não sabia que isso era tão importante. Ele não sabia que isso era a Bíblia.
A sensação de muita emoção está bem em frente à caverna número 1, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Um privilégio estar aqui, a gente se sente poderoso por poder recontar essa história que marcou a humanidade. Desse ponto a gente consegue imaginar o quanto improvável foi esse achado, o quanto improvável seria imaginar que os beduínos fossem chegar até aqui, no meio da imensidão do deserto, numa caverna que mais parece, na verdade, uma gruta de tão pequena que é, de tão alta que é. Mas eles chegaram até aqui e aqui encontraram os manuscritos que mostram, que comprovam que a Bíblia de hoje em dia é a mesma que foi escrita 2000 anos atrás. Tentar mostrar para vocês como é que é o interior da caverna número 1. É bem apertado, é difícil, olha só, até para a gente ficar em pé, tem que se agachar. Ela também não é muito profunda, tem cerca de 2, 3 metros ali para dentro. E essa aqui é a caverna número 1, onde durante 2000 anos ficaram escondidos os pergaminhos do Mar Morto. Dentro da caverna, o pastor beduíno encontra ao menos 8 jarros de cerâmica intactos e tampados, além de pedaços de outros 50. Ele também localiza 3 rolos de couro com sinais escritos, textos que não entendeu. Mohamed Adib descobre os mais antigos textos bíblicos. Uma preciosidade. Os pais do jovem não se dão conta do valor inestimável desses achados e os vendem para um lojista da cidade de Belém. Quando arqueólogos tomam conhecimento dos manuscritos, voltam para explorar a região e encontram centenas de outros textos num total de 11 cavernas. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada. Nós corremos com ele. Já teve que entrar as pressas para entubar. O sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Quando eu cheguei na igreja, já era casada e já tinha o meu filho Gustavo. Chegamos na igreja por causa do Gustavo. Ele sofria por obsessões, né? Ele vinha para morder, falava umas coisas que para a idade dele não é comum, vou te matar, né? Então a gente percebia, eu e o esposo, que tinha algo errado, né? E a gente recebeu um convite, né, para estar indo na igreja. E aí a gente começou a pegar firme. Ele foi liberto. Logo que a gente entrou, a gente já começou a ouvir falar do Espírito Santo. As fogueiras santas eu fazia, mas nunca pela minha vida espiritual. Nunca, assim, pedindo o Espírito Santo. Eu achava que só na quarta e domingo eu buscando ali já era o suficiente. Mas não fazia, assim, algo a mais pelo Espírito Santo. Então, a Fogueira Santa fazia pelo financeiro, que graças a Deus foi abençoado, pela família, estar sempre unida, sempre presente na casa do Senhor, sempre caminhando junto, mas não pelo Espírito Santo. A minha preocupação sempre foi o Gustavo, né?
Eu tinha muito apego pelo Gustavo, a ponto de dar uma gripe, uma febrezinha, eu ficar à noite em cima lá dele, né, passar a noite quase em claro para ver se ele estava bem, entrava em desespero, se ele ficava doente. Tinha medo de tudo em relação a ele, de acontecer alguma coisa com ele. Então, isso me atrapalhou muito, né? Porque o meu coração não estava 100% para Deus. Eu estava querendo Deus, mas eu colocava o Gustavo. Então, passaram 10 anos e, assim, a Denise nervosa, né? Se alguém falava alguma coisa, eu não gostasse, eu retrucava. Tinha uma reação, né, naquele momento. E isso já não estava, para mim, já não estava mais dando. Porque eu via as pessoas com o Espírito Santo com uma reação diferente. Aí eu falava, eu não quero mais ter os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos levam tudo, querendo ou não, acaba envolvendo alguma coisa do mundo que vai me fazer mal diante do Senhor, né? Então, foi onde eu falei, não, eu quero o Espírito Santo. E aquela fogueira ali foi a minha decisão. 10 anos e eu não ter, eu quero ter. Dessa vez não era pela família, não era por bens materiais, nada disso. Era pelo Espírito Santo. Uma nova pessoa, né? Eu falo assim, que eu pedi assim a Deus, Deus, a minha vida pela tua. Eu quero o Senhor em mim. Eu quero ser transformado como Paulo foi. Eu quero essa transformação. E era isso que eu queria. A gente estava já no início da fé da Fogueira Santa, né? Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada, brincando ali de bola, uma cabeçada no nariz. Só que foi inchando e no 4º dia inchou de tal maneira que tampou o olho. Ele não conseguia mais abrir o olho, né? Corremos novamente, o médico fez um matomo dessa vez, não foi mais uma chapa, foi um matomo. Só que como não saiu sangue pelo nariz, subiu pro olho. Por isso o olho estava uma bola totalmente fechado, né? Entramos com antibiótico. Com 15 dias após esse início de tratamento, o Gustavo ficou inconsciente. Nós corremos com ele, já teve que entrar as pressas para entubar. E dessa vez, o que tinha ocorrido é que o sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Entraram ele, assim que foi falado, né, da cirurgia, entraram com ele, né, para fazer a cirurgia. Então a cirurgia chegou assim, simplesmente dura e com 2 palavras de derrota. Ou é morte ou é sequela, pode esperar um dos 2. Naquele momento que ele estava, né, passando com o olho fechado, sendo medicado, até chegar a estar inconsciente, eu escutava uma voz falando assim, não vai pôr ele no seu voto de fogueira santa? Olha lá, não vai pôr ele? E agora? Então, aquele apego que eu tinha naquele momento, eu falei, não, ele segue com o Senhor e eu sigo também, porque eu quero o Espírito Santo. É isso que eu quero, é esse o meu foco. Se o Senhor falar, vem até mim, ele vai. Mas se o Senhor falar, não, você vai ficar, porque você vai glorificar o meu nome ainda na terra, você vai ficar. Eu e o esposo estava numa salinha pequena, só que a Denise, já o coração dela já era outro, é do Espírito Santo. Eu queria muito, 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 muito. E ali eu recebi o Espírito Santo. É algo assim, indescritível, não tem palavra para dizer quando ele vem na gente, quando ele, sabe, a gente está envolvida nos braços dele. Como um pai faz ao filho quando ele está em desespero, o Espírito Santo estava fazendo naquele momento comigo. Porque eu não estava desesperada pelo fato do Gustavo estar na cirurgia, uma cirurgia séria, né, no cérebro, já com 2 palavras, né, de derrota, morte, sequelas, mas isso não passou pela minha cabeça. Eu estava totalmente envolvida. Eu estava ali em paz, eu estava numa sensação que não dá para descrever.
É só a pessoa que recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que eu tô falando, né? E quando terminou a cirurgia, a primeira que passou foi uma enfermeira que fazia parte da equipe. E ela disse assim, já terminou, ele passou. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, passou meia hora? Aí ele olhou, ele falou, acho que sim, deixa eu ver no relógio. Tinha passado 4 horas. Eu mesmo estava tão envolvida ali com o Espírito Santo que para mim, ele mal entrou, já tá saindo, é isso, né? E em seguida veio a neurocirurgiã, mais uma vez com uma palavra de derrota. Que ela falou assim, olha mãe, ele passou dessa, mas ainda essa noite pode vir a óbito. Aí dessa vez eu não só pensei, eu olhei bem para ela e falei, eu creio no Senhor Jesus. Né? Ela não gostou assim pela cara, não respondeu nada, simplesmente se retirou. E o Espírito Santo falava comigo, ele falava, não temas, creia somente, estou contigo. E naquela noite, o Senhor já começou a dar resposta. E saindo da sedação, a minha alegria foi que ele pediu o celular que estava na minha mão, com um gesto. Eu entreguei desligado para ver como que ele ia reagir com aquele celular. Ele, de boa, abriu ali, pôs a senha, já começou a mexer nos jogos que ele gosta. E aí eu vi que ele já estava entendendo de tudo, a lembrança estava ali. Gustavo levava uma vida normal, não deixou nenhum momento de fazer as correntes. Pelo contrário, o primeiro lugar que a gente foi, assim que teve alta, foi o altar. Ele quis ir para o altar. E ali continuou, né, a ir para o altar, a estar acompanhando direitinho a palavra de Deus. No começo que saiu do hospital, a gente que lia e explicava. Hoje é ele mesmo que lê, ele já entende, já faz tudo direitinho diante de Deus. Não há nada mais importante do que estar junto de Deus, ter Deus com a gente, ter o Espírito Santo com a gente. A Denise hoje sente sempre uma alegria muito grande. A Denise que qualquer coisa ficava nervosa, já não tem mais. Feliz, muito. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Só me resta dizer, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.